Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e tô de volta, né? Ontem que eu passei o dia todo fora, né? Tô até meio resfriado aí porque peguei todos os tempos possíveis lá em Maricá, Niterói. Sol na praia, chuva depois, mais tarde, enfim. Importante que eu estou de volta. E antes de começar o pacotão aí de notícias, o Botafogo teve um dia agitado ontem, né? Vou falar já para vocês todas as novidades do Fogão. Eu queria mandar um abraço, um beijo carinhoso aí para Dona Tereza. Quem é Dona Tereza? Eu ontem gravei, né? Um dos cameramans lá da equipe era o Fabinho, né? Que infelizmente não é um escolhido, né? Mas ele estava comentando comigo que a mãe dele, a Dona Tereza, é fanática pelo Fogão. Inclusive ele me mostrou várias fotos dela, tanto com o elenco atual, né, que ela ia lá para a porta do Hilton, depois seguia para o Nilton Santos para os jogos do Fogão, ela não perde nenhum jogo aqui no Rio de Janeiro, mas também a Dona Tereza, como eu, das antigas, então ela acompanhou o título de 95, por exemplo, os jogadores daquela época, o Fabinho estava me contando, todos já conheciam e chamavam pelo nome a Dona Tereza, né, o Túlio Gonçalves, enfim, e companhia. Ela acompanhou o Botafogo, inclusive fora do Rio, né? Em muitos jogos, ela acompanhou. Então aí um abraço carinhoso para a Dona Tereza, representando, né, a torcida feminina do Fogão, que é incrível, né? A gente aqui sempre fala do quanto a nossa torcida é maravilhosa e também das mulheres, né? Especialmente aí que acompanham o Alvinegro. Vamos lá, pessoal, vamos começar aí porque tem muitas novidades para a Dona Tereza e um monte de gente que quer saber do que está rolando, né? Eu já tinha comentado aqui outro dia e o Globo de ontem confirmou que Crystal Palace ou Lyon, tá, podem comprar o jogador argentino do Boca Juniors, o Christian Medina. Isso é uma coisa que o próprio John Textor já tinha falado, que seria uma possibilidade. E a situação é a seguinte, todo mundo sabe, Botafogo, alguns dias atrás, fez uma oferta de 7 milhões de dólares, né, que seria a maior transação da história do Glorioso. Mesmo assim, o Boca Juniors está fazendo jogo duro e está querendo fazer valer a multa rescisória, que fica ali na casa dos 15 milhões de dólares. Ou seja, o Botafogo fez uma proposta que não chegou nem bem à metade do valor, né? Eu acho 15 milhões de dólares uma loucura, né? Claro, se você tiver o dinheiro, é outra história. Então, o Globo noticiou que o caminho talvez seja via Crystal Palace e via Lyon. Galera, vou pedir desculpa a vocês, mas estou meio resfriado aqui, então aqui é assim mesmo, é mundo real. Tem cachorro chegando aqui, vocês não estão vendo. Pessoal, então essa é uma possibilidade real, tá? De uma dessas equipes da Eagle Holding adquirir o jogador, emprestá-lo ao Botafogo, tá? Para disputa de Libertadores, etc. Provavelmente aqui passar um ano no Botafogo. E aí depois sim rumar para a Europa, que é o destino de todo jogador aí que se destaca na América do Sul, né? Então é uma possibilidade real, mas a boa notícia é que o Botafogo continua conversando com o Boca, e essa é apenas uma das possibilidades. Eu, sinceramente, né, não estou por dentro de qual é o budget, né, qual que é a grana que o Botafogo tem para gastar nessa janela, mas acho que o Botafogo não deveria passar muito ali dos 8 milhões, como chegou a ser falado, né, pelo jogador, ou então buscar uma outra opção, né? Se o scout do Botafogo acredita que é um jogador que vale a pena, né, fazer todo esse esforço financeiro, então, de repente, buscar essa situação aí junto do Crystal Palace e do Lyon, como eu disse anteriormente, beleza? Pessoal, ainda ali no meio de campo, né, vamos falar do Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, que ainda não renovou o seu contrato, continua ali aquela novela, né, já que o Flamengo só ofereceu um ano de contrato com o jogador e o staff do Everton Ribeiro pretende ali entre 2 e 3 anos de contrato, tá? Além do Botafogo, a informação que a gente tem da jornalista Raíssa Simplício, do Portal Gol, tá? É que também Cruzeiro e Internacional já botaram proposta na mesa. Na verdade, o Botafogo não fez ainda uma proposta, tá? Inter e Cruzeiro botaram proposta na mesa,
o Botafogo fez uma sondagem, conversou com os empresários do Everton Ribeiro. Então o Botafogo está monitorando a situação, né, até para saber se vale a pena ir adiante em relação ao jogador de 34 anos, Everton Ribeiro, que inclusive tem uma história no próprio Cruzeiro, né? Foi 2 vezes o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, bicampeão brasileiro lá na Raposa, né? E também a gente deve ter uma definição, segundo a Raíza Simplício, até sexta-feira, dia 29, né? Último dia útil aí do ano. Pelo menos essa a intenção do staff do Everton Ribeiro, definir o futuro dele, se ele renova para o Flamengo, se ele vai para Cruzeiro, se ele vai para Internacional, ou, de repente, quem sabe, o Botafogo ali, no último momento, chega com uma proposta que agrade ao jogador, o que poderia contar favoravelmente, apesar da rivalidade aí, né, local aqui do Rio de Janeiro, seria o fato de que, se o Everton Ribeiro, de fato, não continuar no Flamengo, né, ele continuaria morando na mesma cidade, no Rio de Janeiro, beleza? Galera, agora uma notícia... Perdão, gente. Uma notícia sobre o Luiz Oyama, né? O Oyama, que todo mundo sabe, foi destaque do Botafogo na Série B, né? Quando o Botafogo sobe em 2021. Esteve um bom tempo lá na Bélgica, no RWD Molenbeek. Voltou para o Brasil e atuou 11 jogos na Série A pelo Goiás, que acabou rebaixado. O Oyama, que ainda fez um golzinho ali na última rodada, né? Deixou a sua marca e nesse retorno ao Botafogo já se sabia que o Botafogo não tinha interesse de mantê-lo no elenco, né? Ele até tentou um papo ali com o Thiago Nunes e tal, mas de fato o Oyama é um jogador que ainda tem um mercado, tinha propostas de Série B e Série A, tá? O Guarani da Série B foi quem chegou ali mais próximo, né, de sondagens, interesse em contar tanto com o Oyama, também com o Chay, né? Situação parecida também do Chay, que também foi destaque na Série B, mas acabou que o Luiz Oyama acertou com o Juventude de Caxias do Sul. Lembrando que o Juventude acabou de ser promovido à Série A, ou seja, agora em 2024 vai jogar na primeira divisão. Essa é a informação do Vene Casagrande do SBT, tá? Sobre Luiz Oyama. Então, pelo menos até o final de 2024, o japonesinho, né? O descendente de japoneses, né? O nipo brasileiro Luiz Oyama vai atuar no Juventude, beleza? Outro jogador que todo mundo sabe que está de saída do Fogão, né? O Botafogo não vai exercer o direito à compra do jogador, é o Lucas Fernandes, né? Ele que pertence ao Portimonense de Portugal, estava emprestado por aqui, não rendeu, né? Em nenhum momento chegou a se firmar na equipe titular e acabou que o passe dele estava fixado em 4 milhões de euros. O Botafogo disse que não tinha interesse, e há algumas equipes do Brasil, tá, fazendo sondagens. Segundo o Diário do Nordeste, o Grêmio, o Corinthians, sempre o Corinthians está de olho em todo mundo, tá? E o Fortaleza, né? Por isso que o Diário do Nordeste justamente deu essa notícia, considerando que o Fortaleza é uma das propostas ali talvez mais interessantes para o jogador e para o portimonense. Por quê? O Fortaleza teria feito uma proposta de empréstimo com opção de compra, e os portugueses, na equipe lusitana, vê com bons olhos essa situação. Só lembrando que o Lucas Fernandes, que até chegou aí muito bem, né? A gente sempre lembra o grande jogo que ele fez com a camisa do Botafogo, foi uma partida contra o Santos, um 3-0 no nosso estádio, Newton Santos, ano passado, né? Mas depois esse ano não se firmou. Ele atuou em 34 jogos, dos quais ali um terço, mais ou menos, 11 jogos, apenas ele foi titular e deixou 3 vezes a bola na rede. 3 golzinhos apenas. Lucas Fernandes, que acabou, entrou técnico, saiu técnico, Bruno Lage, Caçapa, Lúcio Flávio, e nenhum técnico botou ali, confiou, né, no Lucas Fernandes para assumir a titularidade. Não se firmou, essa que é a verdade. Então, aparentemente, o Fortaleza pode ser o destino do jogador, beleza? Galera, eu trouxe aqui para vocês, na verdade eu gravei, deixei gravado, né? Mas depois soltei na segunda noite. Eu tô até perdido, essa época do ano a gente fica perdido, né? Com os dias, mas sobre Léo Godoy, lateral direito do Estudiantes, né? Um jogador de 28 anos, que viria ali para suprir uma lacuna, né? Que o Botafogo, inclusive, vê como uma prioridade a lateral direita. Isso por quê?
Di Plácido não se firmou, já foi devolvido também ao Lanús, o Botafogo não teve interesse também de adquirir os direitos econômicos do Di Plácido, né? E o Rafael ainda é um ponto de interrogação, está em fase final de recuperação, mas não dá para o Botafogo ficar só com o Rafael, né? Voltando depois de tanto tempo, o Botafogo vê sim como prioridade a lateral direita, mas tem informação do Wellington Arruda de que o Léo Godoy não seria o plano A do Botafogo. Quem que é o plano A do Botafogo? Ninguém sabe. O nome está sendo mantido em sigilo absoluto, tá? O Botafogo negocia, tem negociações até avançadas com esse jogador. Caso não dê certo, aí sim o Botafogo pode tentar ainda uma proposta pelo Léo Godoy, tá? Sabendo que Corinthians está na briga, olha aí o Corinthians, está em todas. Atlético Paranaense também está na briga e até o River Plate, né? Tem interesse no jogador do Estudiantes. O Estudiantes que, inclusive, falou que o valor para tirá-lo, né, da equipe de La Plata seria 2,5 milhões de dólares, que dá mais ou menos 12 milhões de reais. Informação do portal Gol.com, tá? Só lembrando que com 11 assistências lá no campeonato hermano, né, da Argentina, o Léo Godoy, ele é o líder de assistências na posição de lateral direito, né? Um jogador muito consistente, como eu já tinha falado aqui no último vídeo, titular absoluto do Estudiantes, tá? E mais uma informação também interessante do Gol.com é que o Léo Godoy teria sim interesse de atuar no futebol brasileiro, tá? Seria uma preferência dele, ele que teve lá atrás também interesse do Besiktas, da Turquia, enfim, o Léo Godoy não quer se afastar muito da América do Sul, né? Vamos lá, pessoal. Uma notícia que pintou ontem, bastante curiosa, né? Botafogo interessado num jogador do Inter Miami. Será que é Leo Messi? Exatamente, a equipe do Messi, né? Mas não é o Messi, infelizmente. O Botafogo está interessado no Gregore. Não sei quem lembra do Gregore. Ele é um jogador que ali até 2020, 2021 atuou pelo Bahia, né? Um jogador que já está com 29 anos e acabou não tendo muitas oportunidades esse ano especificamente. Ele teve uma lesão no pé em março e só retornou à equipe da Flórida em outubro. Por isso ele teve só 5 jogos e uma assistência. Não dá muito para avaliar, né? A temporada do jogador, ficou muito tempo fora, mas o Botafogo tem interesse. O passe dele está avaliado em 4,5 milhões de dólares, tá? E o Botafogo fez uma proposta, incluindo um jogador que há um tempinho atrás já tinha recebido sondagem do próprio Inter Miami. Então o Botafogo tentando fazer um bem bolado aí, que com certeza seria muito interessante aí para todas as partes. O veterano, né, de 35 anos, Vitor Cuesta, o zagueiro, interessaria o Inter Miami, então o Botafogo botou ali o Cuesta na negociação para abater naturalmente esse valor de 4,5 milhões de dólares pelo Gregore, tá? E o ex-clube do Gregore, o Bahia, também está interessado no retorno do jogador, então seria aí um concorrente do Botafogo. Informação essa do André Hernan, tá? Todas essas notícias aí envolvendo o Gregore, o jornalista André Hernan que trouxe, beleza? Comenta aí embaixo se você conhece o jogador, se você lembra dele dos tempos de Bahia e se seria uma boa para o meio de campo do Fogão. Galera, vamos fechar esse vídeo aqui. Eu tô, além de resfriado, eu tô quase que perdendo fôlego porque são notícias aí que vão pintando aí frenéticas, né? Jefinho de volta ao Botafogo. O jornalista, meu colega aqui de plataforma do YouTube, o Thiago Franklin, o homem mais bonito do Brasil, mentira. O Thiago Franklin trouxe a informação de que o jovem talento Jefinho, 23 anos, estaria voltando para o Botafogo, estaria por detalhes para ser anunciado aí, talvez a tempo aí, ainda esse ano, né, antes do ano novo, a torcida do Botafogo ter uma notícia, né, uma novidade que não é bem novidade, né, a volta dos que não foram. O Jefinho viria emprestado, tá, pelo Lyon, o que vai até um pouco contra o que a gente tinha comentado recentemente, que o Jefinho comprou casa nova lá na França, lá em Lyon, que ele estava muito bem no clube, que ele era um cara querido lá no clube, que o Lyon tem planos para o jogador. Isso tudo é verdade, tá?
mas o nosso diretor de futebol, André Mazuco, tem feito contatos com o Lyon, e é claro que toda negociação que sempre envolver equipes da Eagle Holding são facilitadas, porque o John Textor, né, gere essas equipes, né, algumas um pouco mais de influência, outras menos, né, mas de qualquer maneira é tudo facilitado. E o convencimento do Botafogo para trazer o Jefinho por empréstimo até dezembro de 2024 passa pela questão do Botafogo disputar a Libertadores. Agora um parênteses aqui, só entre nós aqui, né, que o Botafogo passe por essas fases aí de pré-Libertadores, porque senão seria, né, o Botafogo tem um risco de... Vou bater na madeira, né? Vamos enfrentar aí uma pré-Libertadores, provavelmente aí contra Aurora ou Melgar na primeira, né? Um desses times, depois provavelmente o Bragantino, ou o Águilas Douradas, quem sabe, na segunda fase aí, na terceira fase, na verdade, né? De pré-Libertadores. Mas enfim, o Lyon vê com bons olhos essa maturação do jogador disputando uma Libertadores. A gente espera que seja até o final, né? Até a última fase, até a final da competição sul-americana, né? Da glória eterna. Então o Lyon está muito próximo de acertar com o Botafogo esse empréstimo. Só lembrando, né, que o jogador foi vendido ano passado por cerca de 10 milhões de euros, tá? Para o Lyon. E o jogador nessa temporada tem 10 jogos, 1 gol que ele marcou recentemente, né? Lembrando que ele não é titular no Lyon, né? Ele não, por isso justamente ele é um cara muito bem visto no grupo, mas ele não é titular. Então ele tem 1 gol e 1 assistência, tá? Na atual temporada, o Lyon que está dando uma recupereta aí, né? Tava na lanterna, venceu os 3 últimos jogos, então tá em ascensão. Então é isso, gente. O Jefinho é um cara, não dá pra gente comparar totalmente com a situação do Luiz Henrique, né? Já que, vamos contextualizar, o Luiz Henrique, né, tava na França, no Olympique de Marselha, volta pro Botafogo. Eu acho o seguinte, a gente não pode considerar que o Jefinho é um salvador da pátria, né? Óbvio que tem muita gente relembrando, né, que na época que ele surgiu no Botafogo, né, que ele brilhou, né, aquele ponta arisco, driblador, né? Com ele, o Marçal, por exemplo, né, fazendo ali a ala esquerda, os dois, estava jogando muito bem. Então pode ser, até que isso aconteça. O Jefinho consiga ressuscitar, né, o futebol do Marçal, do próprio Eduardo também, né, jogando ali por aquele lado. Então isso são possibilidades, mas eu acho, minha opinião, que a gente não pode considerar que o Jefinho é a solução para todos os problemas do Botafogo, né? O Botafogo que precisa muito mais além de Jefinho. Mas voltando à situação do Luiz Henrique, enquanto o Luiz Henrique, tudo bem, ele volta para o Botafogo, né? Sai do futebol francês, vem emprestado para o Botafogo, tem ali até bons momentos, mas depois aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe, né? E ele já volta para o Olympique de Marselha já sabendo que ele vai ser encaixado em outro clube. Inclusive o próprio Red Bull Bragantino é uma das equipes que está negociando, né, um possível empréstimo aí do Luiz Henrique, tá? Então, quem sabe até o Luiz Henrique ainda vai ser nosso adversário na Libertadores, né? Tudo é possível. Então é uma situação bem diferente do Jefinho, né? Como eu acabei de dizer, o Jefinho é muito bem visto, né? Nesse período aí que ele tá lá na França, ele é bem visto internamente. O Lyon tem planos para o jogador, tá? Tudo dando certo, mesmo vindo emprestado para o Botafogo, retornando para o Lyon, e aí quem sabe tendo mais oportunidades, inclusive na equipe titular, depois de ter aí uma casca, né? Ganhar uma casca, uma experiência de Libertadores. Então o negócio está muito próximo de ser fechado, tá? Tá por detalhes, segundo o Thiago Franklin, e a gente vai aguardar, quem sabe aí, ao longo do dia, ter uma notícia já definitiva sobre o retorno de Jefinho ao Botafogo. Eu quero que você comente agora aí embaixo a sua opinião, se é uma boa, né, esse retorno de Jefinho, ou se você, né, eu concordo que é uma boa, mas eu estou na linha aí de pensamento que o Botafogo ainda precisa trazer outros jogadores para outras posições e não dá para botar todas as fichas em cima do Jefinho. O Jefinho é um bom jogador, mas não é, né, um fora de série que vá mudar o panorama totalmente do Fogão. Beleza, galera? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Vou mandar esse vídeo pro Fabinho para ele passar para Dona Tereza, que é uma torcedora fanática do Fogão, assim como todos nós. Beleza? Tamo junto, aquele abraço. Eu volto amanhã
Sentiram falta de mim ontem? Eu senti de vocês. Abração.